Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Ohayou gozaimasu, watashi no namae wa Eliane desu. Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus pensamentos sobre o drama Love Lasts Forever, ou em japonês, Koya Chizuku Yodoku Mademo. Os personagens principais são Nanase Sakura, enfermeira recém-formada, extrovertida e transparente. Kairi Tendo é médico cardiologista, introvertido e reservado. A equipe médica é composta pelo diretor e líder da área de cardiologia, Koishikawa, a chefe da enfermaria, Negishi, os enfermeiros, Numazu e Ishihara, os enfermeiros novatos, Sakai e Nishi, os cardiologistas, Kisugi e Sayoko, a irmã de Tendo, Kyoko. O drama vai contar a história de Sakura, uma adolescente que acaba de terminar o colegial e não sabe ainda o que vai fazer da vida daqui em diante. E é quando ela encontra, no meio do caminho de volta para casa, uma senhora idosa passando mal e, no desespero sobre o que fazer para ajudar, grita por socorro e eis que aparece um médico cardiologista lindo, maravilhoso, que ali estava passando em sua caminhada matinal. Além de achá-lo lindo de cara com a situação, ela acaba por perceber o que queria fazer da vida, que é ajudar a salvar pessoas. Então ela resolve fazer o curso de enfermagem. Passam-se 5 anos e Sakura se forma no curso de enfermagem e começa a fazer residência no mesmo hospital do médico que havia ajudado antes. Sakura não pensa duas vezes e já declara o seu amor a ele no primeiro dia e logo recebe um não na cara também. E é a partir daqui que o drama irá se desenvolver para que possamos ver se Sakura estudou 5 anos apenas por um amor à primeira vista ou se realmente se formou para ajudar a salvar pessoas. O drama me faz pensar sobre seja simplesmente você mesmo. A declaração de amor de Sakura no trabalho se tornou um gatilho para que os seus colegas de profissão a subestimassem, apesar de não demonstrarem isso explicitamente. Sempre quando ela errava, o seu erro não era relacionado à sua inexperiência, o fato de ser novata ou residente, e sim de que ela só estava ali por causa do Tendo. A exemplo desses preconceitos, eu cito Nigishi, que também fazendo residência e que tem pavor de sangue. É alguém que de cara você pensa que não deveria ter escolhido esse tipo de profissão. Seguindo a mesma linha está Sakura, que também não deveria estar ali se o motivo fosse apenas para conquistar o amor de um homem. Demora, mas ela se aprimora, não perde o jeito dela, que é só dela, uma forma de lidar com as pessoas que é essencialmente dela, sem interferências da opinião alheia sobre como ela deveria agir, não agir, se era capaz ou se não, se tinha talento ou não, e como a convivência todos conseguem ver a Sakura real, sem o filtro dos seus preconceitos. Sendo assim, quanto mais experiência ela tem, mais ela aprende, mais capacitada ela fica, o melhor dela transparece e mais indispensável ela se torna ao ambiente de trabalho, aos colegas de trabalho, aos pacientes, aos familiares dos pacientes e principalmente, especialmente Tendo. Se Sakura tivesse dado ouvidos ou se importasse com o que as pessoas pensavam dela, ela não seria a pessoa que ela era e a profissional que ela se tornou. E agora, analisando mais particularmente a relação de Tendo e Sakura, temos o tema inexperiência. E a inexperiência em qualquer coisa muitas vezes nos deixa com medo, ansiosos, inseguros. E Sakura, sendo Sakura, vai mostrar
vai transparecer todos esses sentimentos no ambiente de trabalho. E não tem paciência nenhuma com novatos exatamente pela inexperiência, porque ele não se permite cometer erros, logo também não tolera quem os cometa. E é muito lindo ver como ele, na convivência com ela, percebe que não é só o profissionalismo técnico em consertar fisicamente pacientes é que conta, mas também aspectos emocionais e espirituais. O ser humano é uma tríade: corpo, mente e espírito. E a doença não está só no corpo. E por ser quem se é e persistir em si mesmo é que todos podem ver a sua luz, o seu brilho, a sua graça, a sua felicidade, a sua alegria. Dificilmente ela se faz despercebida, mesmo nos mínimos detalhes. Se você não for você mesmo e se tornar o que as pessoas esperam de você e não o que você realmente é, por quanto tempo você consegue fingir? Por quanto tempo você consegue ficar saudável? Os outros sempre vão querer te podar. É porque você sorri demais? É porque você fala pouco? Ou porque você fala demais? Porque você não deveria agir assim? Porque você deveria agir assado? Seja você mesmo, seja original, preserve sua individualidade, seja autêntico. Todos esperam que você tenha uma maneira certa de como agir e de ser. E essas maneiras certas criam uma prisão, porque existem outras milhares de formas de se ser. O que te impede de ser você mesmo? O que você ganha sendo você mesmo? E é como sempre diz Osho, abre aspas, ser você mesmo é um dos maiores exercícios de amor a si mesmo. Primeiro você se ama, depois ama os outros, porque se você não se ama, o amor que você diz ter pelos outros não é e nem pode ser verdadeiro. Porque se você soubesse o que realmente é o amor, com certeza se respeitaria e se amaria. E especialmente no livro da sua vida, ele diz: não importa o que você faça, importa como você faz. Com espontaneidade, com sua própria visão, com todo o seu amor. Desse modo, tudo que você toca se transforma em ouro. E o nome da Sakura, do personagem, se torna mais significativo ainda, porque Sakura significa excelente florescimento. E a energia que o drama passa é disso, de construa-se dentro de você, cresça dentro de você, tenha raízes em você, floresça no seu tempo certo, tenha as suas próprias flores. Esse é o seu único destino, o seu único caminho que dá sentido na vida. Fecha aspas. Para quem não assistiu, assista, porque eu garanto que tem ichi% de que você vai amá-lo. Bom, gente, esse é o meu último vídeo, antes de uma pausa que eu farei aqui no canal, de 3 meses. Eu preciso adiantar algumas tarefas que eu deixei acumular e que me demandam muito tempo. Então eu ficarei sem postar vídeo nos meses de julho de 2020, agosto de 2020 e setembro de 2020. E em outubro de 2020 eu volto com uma resenha. Bom, arigatou gozaimasu. Sayonara.